passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui, acertando as contas, né? Eu acho muito importante. Então, a pergunta da Carol do Casqueiro, desse cuidado com quem vai se tratar, né? Sim. E também é o seguinte, como é que funciona esse tratamento? Como é que funciona essa orientação? Quantas horas por dia? Quantas horas por mês? É caso a caso? Fala um pouco pra gente sobre isso. Tá, reforçando, né? Então, assim, o Supera, ele não é um tratamento, né? Assim, só para um pouco separar essa situação, né? Porque, como eu falei, às vezes, se nós estamos com algum problema aí no nosso cérebro, a gente precisa buscar um especialista e tratar isso individualizado, até mesmo para que seja identificado qual o real problema. Com relação a estímulos, né, que as crianças hoje têm, principalmente falando de celular, e aí realmente, quando chega no momento de descanso, o cérebro ainda está muito ativo, né? Então ele fica, e o nosso cérebro ele sempre busca as coisas que estimulam ele, né? Então a gente precisa realmente, um dos nossos princípios que nós trabalhamos no método é a novidade, variedade e grau de desafio crescente, até mesmo para que o aluno não se desestimule, né, no primeiro obstáculo que ele vai ter, né? Porque muitas vezes os alunos já com essa questão da ansiedade, já quer resolver um problema maior do que a capacidade dele, e aí ele vai se desestimulando. E aí o nosso método, ele é todo elaborado, todo planejado para seguir um roteiro específico, né, que foi elaborado por especialista, para que o cérebro seja estimulado dentro de uma sequência que já esteja previamente definidos os objetivos. Tanto que quando a gente tem essa aula inaugural com os alunos ou com os candidatos que vão se matricular, a gente faz uma entrevista. Nessa entrevista, a gente vê quais são os benefícios que ele está buscando. E aí eu reforço essa questão, né? Assim, a gente precisa que os pais ou o próprio aluno, nós estamos falando hoje da questão das crianças, mas nós temos, né, os adultos, cada um tem um objetivo específico, né, quando se fala em potencializar as habilidades cognitivas, né? Então, é importante que você, como foi abordado aqui, a gente tem muitos casos de profissionais que indicam o Supera, porque ele tem os benefícios, né? A gente tem que lembrar que o próprio exercício, a gente pode considerar que a gente vai fazendo uma poupança dessas nossas habilidades cognitivas. Vamos imaginar aqui se o nosso cérebro fosse uma conta bancária, né? A gente vai sempre, quando a gente aprende uma atividade nova, uns exercícios, quando a gente vai estimulando o cérebro, a gente vai guardando ali uma reserva cognitiva. E quanto mais a gente vai trabalhando isso, mais saldo a gente vai acumulando. E aí, quando vai passar na idade, né, a gente vai, e na hora que o momento que o cérebro precisar, essas reservas cognitivas já vão estar lá com um saldo para que ele possa ter uma qualidade de vida, né? Então, o Supera, ele ajuda a manter e potencializar esse saldo nessa conta bancária lá, que são os nossos neurônios. E é importante isso aí que ele falou, porque nós não podemos desviar para a questão de tratamento. O Supera aí, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, pelo que eu entendi, a analogia primeira que ele fez é perfeita, a academia. A pessoa que vai na academia, ela vai saudável, ela só quer melhorar. Então, pelo que eu entendi, mas também tem aqueles que vão por indicação médica, mas o principal foco é aquela pessoa saudável, que quer alta performance.
que quer alta performance, né? Ele é um cidadão comum, saudável e quer alta performance. Então, no Supera seria o seguinte, o cara que estuda para concurso. O cara que estuda para concurso, a média de estudo para começar a passar em prova de concurso é 3 anos, se for focado. Aí, só que hoje a concorrência de concurso é muito grande. Eu falo isso porque eu dei aula, ministrei aula muitos anos em cursinho preparatório para delegado, para promotor, para juiz, muitos anos. Até para soldado da Polícia Militar, no antigo Colégio Tiradentes, ensinei muito direito penal, direito processual penal. Então, a concorrência é grande no concurso. E aí a pessoa pode conhecer o método Supera e dizer, peraí, ali tem uma academia do cérebro. Se eu malhar o meu cérebro, eu vou ter um desempenho melhor no estudo e na prova. Seria isso? Seria uma indicação para uma pessoa que está buscando se sobressair com o uso do raciocínio, com o uso do estudo? Bom, é isso mesmo, né? Você falou, vamos dizer assim, né? Algo que é importante a gente estar observando, né? Que cada público tem um objetivo. Né? O infantil vai estar buscando ali o foco, a concentração, o adulto vai estar um diferencial profissional, passar no concurso, e os idosos autonomia, qualidade de vida. Né? Então, a gente precisa entender que a gente voltar ali àquela nossa reserva cognitiva e potencializar as nossas habilidades cognitivas. Seria bem isso, mais ou menos, que eu... Eu entendi. O que o Rebouça falou, eu entendi desde o princípio. Mas a pergunta do Casqueiro e da Carol, ela tem um significado muito importante. Porque, seguindo a analogia da academia, você não pode pôr o cara numa esteira sem saber se ele sofre do coração. Então, vamos lá. Ah, mas não é um tratamento. Tá, entendi. É um desenvolvimento, vamos dizer assim. É uma potencialização. Mas como é que você vai potencializar alguém que está doente? Como é que você vai colocar na esteira alguém que sofre do coração? Isso que precisa ficar claro. Sim. Né? Porque eu vejo que você tem um pouquinho, um tanto arredio em falar que não é É porque é uma escola, né? não é um... É porque literalmente não é um tratamento, mas é um tratamento. Mas cara. passa, na verdade, eu concordo com o Marcelo, passa a ser um tratamento. Você vai trabalhar alguma deficiência que a pessoa tem. E outra coisa... Não é o principal, entendeu? Ele Veja pode bem. ser usado como coadjuvante. Mas o que o Marcelo não é o está dizendo é o principal. seguinte, Mas é importante se eu tenho um diagnóstico, eu vou para ele. Tá certo? Por exemplo, meu filho, eu fiz, ele tem TDAH. Então, eu levei ele, porque eu sabia que ele precisava se concentrar. Por exemplo, meu filho, ele tem a capacidade de aprender tudo a professora falando. Na hora da prova, se eu pegar a prova e der a ele e for dizendo as questões, ele responde as questões. Mas se é dele para escrever, ele não vai escrever. Lascou, Entendeu? É isso que esse é o ponto. Porque tudo é tratamento, ao meu ver. Se você vai numa igreja no domingo, assistir a missa, você está fazendo tratamento espiritual. Se você vai ouvir o seu pastor, está fazendo tratamento. Se você vai lá na tua macumbia bater um tambor, tu está fazendo um tratamento espiritual. Eu acho isso. Eu acho não, eu tenho certeza que é isso. Então, é importante a colocação deles, porque para se tratar alguém, ou seja, resumindo, analogia, para se colocar alguém na esteira, eu preciso saber se ele sofre do coração ou não. Entendi. Esses diagnósticos prévios, eles já vêm... Né? Vem não. Ou já tem. Vem não. Seria um ponto a ser observado do Supera. Não, pra gente chegar num denominador comum e fechar com chave de ouro. É isso que eu quero. Daniel, deixa eu Entendeu, falar Daniel? da minha experiência, né? Gerson. Jefferson, deixa eu falar da minha experiência. Quando a minha filha foi matriculada no Kumon, então desenvolveu certas habilidades. Quando falaram assim, existe uma escola para exercitar a mente, que é o Supera, quando eu fui diagnosticada com o Parkinson, né? O Parkinson é diferente do Alzheimer. O Parkinson é uma doença que paralisa o corpo. Né? Com o tempo, depois paralisa o corpo. Com o tempo, com a idade, pode vir a demência. O Alzheimer não, já é um problema embora os dois sejam neurológicos. Então, quando eu fui lá e fui atendido, né, eles fazem uma entrevista com a gente. Eles perguntam as doenças, perguntam o que é que a gente quer. Eles fazem tipo uma anamnésia. Né? E eu falei que tinha sido diagnosticado com Parkinson e tudo mais. Então, a partir de mim, do que eu falei para eles até me aconselharam
algumas coisas. Falei com a equipe lá, eles aconselharam o que seria bom, faça isso, faça aquilo outro. O Supera é ótimo. Mas eles fizeram um atendimento personalizado, onde eles viram que eu tinha algumas limitações e que eu poderia ir naquele caminho. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Existe, assim, o método Supera, ele é individual ou ele é aquela escola de mente, como uma academia, Não, tem que tem tudo? Desculpa, mas eu quero saber também. Mas ele tem que ser individual. Para criança, tem um necessariamente. protocolo. Não. Se é não, é porque vocês estão levando sempre para o lado do tratamento. Vamos pensar o seguinte: a maioria da população não precisa de tratamento. A maioria da população precisa de exercício. Nós temos que nos preocupar com quem precisa de tratamento, mas não é a maioria. O método, pelo que eu entendi, ele é feito para a maioria das pessoas. A pessoa que chega lá quer totalmente saudável e tudo, mas ela quer um upgrade. Independente de ter algum diagnóstico ou não. Isso. Eu vou discordar de você. Eu acho que os pais precisam de tratamento. Só um minuto, peraí. Os pais precisam de tratamento, viu? Eu me incluo nisso. Os pais precisam de tratamento e os filhos precisam de uma academia. Porque se eu não trato o pai, eu não trato o filho. O pai que precisa de tratamento, mas não é a maioria. Mas a minha pergunta, por exemplo, não é a maioria. Por exemplo, a maioria das pessoas é normal. Só um minutinho. Se eu levar meu filho hoje lá, meu filho vai chegar aqui, vai olhar para ele, vai olhar para meu filho e vai dizer: vou mandar esse menino embora. Não é porque você está tirando pela regra. Não é pela regra, entenda. Ele vai dizer: esse menino é superdotado. Só que com 5 minutos ele vai ver e diz: não, tem algo aqui que eu preciso trabalhar. Então o Marcelo tocou em pontos aqui importantíssimo. Tá certo? É uma academia? É. Mas se ele já for para lá com diagnóstico, eu sei como eu vou poder trabalhar. Melhorar ele ainda mais. Melhorar ele ainda mais. A pessoa que agora, tem fazer, a minha briga hoje é o seguinte: é não fazer o que eu fiz. Eu estava trabalhando, cansado, meu filho queria minha atenção, eu digo: segura aqui um pouquinho. Quando eu olhava, já tinha 2, 3 horas, irmão. Meu filho pendurado no telefone. Não, tá certo? Então a gente precisa tratar os pais para que a gente tenha filhos melhores. Porque hoje a situação foi essa, Casqueira. Foi no seguinte do método. No método existe não é igual. método Ele para é criança, para adolescente, para adulto e para idosos. Não pode ser tem igual. o método personalizado para quem tem que ser diferenciado. Alzheimer, para quem tem o... Fale um pouco sobre esse diferencial personalizado. Sim, e você está certo. Você viu que você entrou numa fria, né, Gerson? Não, que é isso. Só vou tentar. Botaram o Gerson no cheiro do queijo. Não, mas tá ótimo o debate Gerson. aí. Eu acho que é bem por aí, porque realmente vamos fazer um exemplo aqui com o curso de inglês. Normalmente, o curso de inglês, você precisa formar uma turma para que todos estejam no mesmo nível. No Supera, a única separação, vamos dizer assim, que a gente faz é por faixa etária. Então, nós temos a turma de infantil, temos a turma dos adultos e a turma dos 60+. E aí nós trabalhamos cada faixa etária com um benefício específico, né? Mas sempre trabalhando todas as habilidades cognitivas. E só para finalizar essa questão das turmas, vamos dizer assim, tratamento, né? Que vocês estão falando do cuidado. Né? Olha aí, viu? Vamos dizer assim, da potencialização das nossas habilidades, o material que é individualizado. Então, por isso que é importante a entrevista inicial com o educador. Com os pais. Em determinados casos, os pais participam, né? Os adultos já não principalmente os pais. Porque o Casqueiro falou real. A coisa mais legal que tem é você admitir as merdas que a gente faz. Isso é legal pra caramba. É tão bom isso aí que você, quando você se admite no erro, você cria um nível de consciência muito maior de si próprio e do mundo que você vive, né? No contexto geral, das pessoas que você relaciona e tal. Porque todo mundo aqui já deu uma cagadinha já. Aqui é TV, mas é assim mesmo, viu? Né, Casqueira? Quem não deu? Atira a primeira pedra. Um menino de 11 anos, que o pai tirou o celular e quebrou a televisão. Quebrou a cozinha toda. Quebrou a cozinha todinha, eu fiquei olhando. E a famosa falta de pelo. Eu também concordo. Mas aí eu fiquei pensando, eu digo, peraí, como esse menino chegou aqui? O que levou a ele? O que levou ele? Porque a gente como pai, a gente tem que se policiar. É uma realidade. Hoje, olha, quando eu vi meu filho na câmara, meu filho se mexendo na câmara depois que eu fui lá, né? Tem um horário, 2 horinhas, sexta-feira, só 2 horinhas. Desliguei e fiquei na câmara assistindo ele. Ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele se levantava, ele bebia água, ele voltava, ele virava, botava a cabeça para cá, botava... Aí eu disse, espera aí, tem alguma coisa errada, eu preciso agir agora o mais rápido possível com meu filho.
Fui lá, disse, deita a cabeça aqui no peito do teu pai. Comecei a acalmar, 5 minutos ele descansou. E aí eu chamei a mãe dele, porque eu sou separado da mãe dele, e disse, nós precisamos ajudar o nosso filho. Mas antes de ajudar o nosso filho, a gente tem que se ajudar. Por exemplo, eu só fui descobrir que eu tenho TDAH na hora que eu fui conversar com a psicóloga, que ela olhou para mim e disse, seu cérebro não para. Seu cérebro não para. O TDAH do seu filho é teu. Tá certo? Por exemplo, eu peguei um jogo que de noite eu fico jogando as peças iguais. Tá certo? Tem horas que eu não consigo desligar a cabeça. Então eu estou trabalhando a minha cabeça para quê? Eu digo, não, essa hora aqui eu tenho que desligar. Tanto que a minha esposa até brinca. Eu digo, daqui a 5 minutos eu vou dormir. Estou condicionando o meu cérebro, aí eu desligo o telefone, 5 minutos, eu peguei no sono. Mas é complicado. Eu estou ficando tão xarope, Casqueira, que Doido, eu não sei se eu estou dormindo ou se eu estou acordado. Eu também. Mas eu estou dormindo. Eu também, meu amigo. Eu que amo política, eu estou pensando... Ó, brigando. Aí eu estou com os olhos fechados, na minha cabeça eu estou assim, pensando, eu digo, meu Deus, será que eu estou acordado, estou dormindo? Entendeu? Aí não tem, para nosso caso, não tem solução, né? Nosso caso. Tem, dá para ir pro super. Dá para condicionar Dá o cérebro desses caras, Nádia? Não, com certeza. Deixa eu continuar experimentando você um pouquinho mais. Sim. Vamos lá. O método é para todas as idades, né? Cada um com um objetivo diferente. Vamos pensar agora na turma do vestibular, que estuda, que é altamente pressionado, que muitas vezes são turmas que estuda de manhã, de tarde, vira à noite acordado, tem simulado sábado, domingo. E pelo que eu entendi, o teu método ele é bem lúdico, né? Então, é o que eu te falo. Essas ferramentas, apesar de ter as classes específicas, são as mesmas? Você usa o Abaco para a criança, para o vestibulando, para o concurseiro e para o idoso? O método é sempre o mesmo ou ele vai mudar? As ferramentas que você usa vai mudar conforme a necessidade, o objetivo. Porque eu não consigo ver um menino de 17, 18 anos não ficar entediado com o Abaco. Entendi. Não, é muito boa a sua pergunta, tá? Enfim, o Supera, as aulas, elas são de 2 horas, né? E acaba que... É diariamente? Não, é uma vez por semana, com duração de 2 horas. E a gente vê que os alunos, eles não sentem que eles ficam essas 2 horas, tá? Então, legal. Ela é dividida por, vamos dizer assim, a aula tem uma estrutura onde você vai fazer atividades de ábaco, os livros Abrindo Horizonte, onde vão ser estimulações cognitivas, que aí é onde é que vai trabalhar, vamos dizer assim, um dos benefícios que o público para aquele livro foi separado para ele. Temos dinâmicas neuróbicas, então é toda uma construção que a gente trabalha de uma forma muito lúdica e muito descontraída. Então você não tem essa percepção de que você está ali tantas horas fazendo ábaco, tantas horas fazendo outra atividade. E assim, acaba que o material ele é individual, mas a aula você está num ambiente social. O ambiente social é muito importante também para que você trabalhe o seu socioemocional, né? Principalmente falando aqui do... É turma de quantos alunos? Tem limite? Como é que é? Bom, as nossas turmas, a gente tenta colocar um limite máximo de 12 alunos, tá? Para poder o aluno ter mais atenção, né? O educador ter mais atenção para o aluno, mas, em média, é nessa faixa de 12 alunos por turma. E só para a gente tentar voltar um pouco naquele assunto do tratamento, que eu quero reforçar que não é um tratamento, mas quando um profissional, ele, vamos dizer assim, ele sugere o Supera, é porque ele identificou que tem alguma habilidade dentro do método que vai trazer um benefício para aquele tipo de doença que ele está tendo. Vamos imaginar que ele não está com a memória boa. Então, nós temos ferramentas que vão estimular essas habilidades da memória, né? Temos exercícios que vai ajudar Está começando a conectar aí com o que nós estávamos falando. Isso, justamente é isso. Vai começar a criar novas sinapses, nova conexão, para ver se ele supre parte daquele problema que ele está tendo. Então, Marcelo, na verdade, ele vai encontrar, né, o meu ponto, o que me falta, através do Supera, para me conectar, para eu chegar onde eu desejo. É assim, doutor? Sim, mas sempre reforçando, né, que o objetivo nosso
é trabalhar em alta performance, né? Com atividades que vai estar sempre estimulando o cérebro. É tanto que, pelo que eu entendi do Supera, como você trabalha com alta performance e estimulação cerebral para sinapses, que são as ligações neurônicas dos neurônios por meio elétrico, ampliarem, criarem novos caminhos no cérebro. Existe até um método, né, que falam de você tomar banho de olhos fechados para ensaboar o corpo, colocar o sabonete no local onde é para botar, pegar o shampoo onde é para pegar e tudo de olhos fechados, que aquilo cria novas sinapses, novos caminhos no cérebro, né? Você inclusive falou aqui de estudar um idioma que existem estudos de que 5 anos, né, posterga quem tem já a tendência a ter alguma demência, né? Então, pelo que eu entendi, no Supera você vai estar sempre também mirando na superação de uma fase anterior. Então, se uma pessoa chegou lá e ela começa a fazer aulas por um período, e ali ela chega em um determinado nível, né? Apesar de que nível é de altura, mas vamos usar nível. Muda de faixa. Nível. Mas aí ela quer aumentar, aí você vai e aumenta a dificuldade, é isso? Para poder a pessoa sempre estar se superando, é isso? Não, é isso Como é mesmo. que funciona? A gente já entendeu como funciona mais ou menos. Chegou lá ao ponto que a gente queria. Como é que funciona a questão financeira? Porque os pais aí em casa devem estar doidos para saber, né? Quanto que eu pago, quais os horários que eu posso colocar meu filho lá para o Supera. Eu acho bacana, hein? Show. Mas antes eu só vou complementar aqui, né, a informação, né, com essa questão que ele falou, né, da neuróbica, né, que é os exercícios cognitivos que vão tirar o cérebro da zona de conforto, que é o maior veneno para o nosso cérebro, é deixar o cérebro na zona de conforto. Tá? E ele faz isso, né, porque ele tenta economizar algumas energias nossas, né? Quem é que às vezes já não voltou em casa para verificar se a porta está trancada e chegar lá a porta está trancada, né? Então, é porque o nosso cérebro tende a fazer as coisas no automático. E aí, quando a gente deixa o cérebro na zona de conforto, né, quando a gente precisa dele ou alguma situação diferente, a gente tende a ter mais dificuldade, tá? E com relação aí, né, não é valor, vamos dizer assim, é o investimento, mas não dê para nós valor, né? Não deixa de ser, né? O investimento, a palavra Esquece as nomenclaturas, diga o preço. Ela foge, assim, dá uma pancada financeira. Não é culpa, eu já estou gostando né? dele, eu já estou gostando dele. Mas neste caso é um investimento, porque assim, né, você vai trazer um benefício para a sua vida. Investir em si próprio, né? E nos filhos não tem, próprio. Não tem nada. E aí vamos imaginar, né? Quanto vale a gente não ter que depois estar comprando remédio, indo a outros profissionais, não que a gente garanta que você não vai ter, mas trabalhar essas habilidades vai ajudar você a ter uma mente saudável que, consequentemente, vai propiciar, né, um corpo também são, né? Enfim, a gente sugere, né, e aí aproveitando aqui o dia aqui, a gente vai dar um super desconto para quem for lá, fizer uma aula demonstrativa totalmente gratuita. O endereço. Calma, Glaucio, pelo amor de Deus. Se eu vou te pôr no sugere amanhã para ver se tu melhora. Mas, enfim, não é um valor, Supera. que é um investimento onde você está dentro dentro de uma faixa que todos conseguem investir, né? A gente sempre foi imaginar quantas pessoas a gente vê com um iPhone, será que ela teria condição de ter aquele iPhone? Então, ela resolveu investir nela em algo que ela entende que é importante para ela. E o método Supera a mesma coisa. Se você acha que realmente é importante para você estar investindo na sua mente saudável, com certeza vai ser um valor que vai... rufe os tambores, fala o valor. Quanto, doutor? Mas todos aí já fizeram um curso de inglês, então está mais ou menos nessa faixa aí. Não, doutor, fala o preço, pô. Aí negócio... Só quer saber, doutor. E outro, vai Uma ter lá um média de 10%. Vaselina, hein? Tem um amigo que ele veio Casqueiro. agora dos Estados Casqueiro. Unidos, tá ensinando Não, inglês, Ó, Casqueiro. 300 Ó, Casqueiro. Vou Vaselina, destacar, rapaz. vou falar da questão a mensalidade hoje ela está em torno de R$400, em torno, tá? Mas é porque vai depender também de casa em casa e também Vamos conversar com calma. Uma vez por semana. Viu? uma vez por semana, duração de 2 horas. E quem for lá e disser que estava ouvindo o programa Acerto Vai de ter Conta, um vai ter um desconto aí de desconto. 10%. Rapaz, ó, duas vezes, especial, uma vez por semana, uma vez por semana, Tem que R$400 pôr os caras pra por pagar. mês, dá R$50 por hora, meu irmão. Não, peraí. Faz as contas aí, Rebouças. Eu sei, mas R$50 veja por hora. bem. Né?
Tá no preço. Eu queria É a fazer uma mensalidade de uma boa pergunta. academia, né? Hoje em Isso, dia. eu tô Nada, falando, academia... então, a mensalidade, né? Ó, eu queria te tudo é fazer questão uma onde você pergunta. quer saber investir. Onde né? você quer Eu queria te chegar. fazer uma E qual é o pergunta. endereço? Nós ficamos na rua José Bento, 39, um bairro amador. Para quem conhece ali, né, eu vou fazer uma merchan gratuita aí. Fica antes do Café do Sertão, quem está indo para Fortaleza. No Eusébio, tá? Desculpa, no Eusébio. Ah, aqui pertinho do Portazinho. Sentindo de quem vai, né? Eu acho muito legal, principalmente, Casqueiro. Eu tô com esse problema também com o meu menino. A tela pegou ele. Porque os caras é mala também, Tem né? que cuidar. Você vai dormir, o cara vai, entra no computador e fica e você tá dormindo. Esconde o telefone, né? Tu tá entendendo? Ela é É um mala. aplicativo que você Eu queria corta perguntar. a internet no celular da criança pelo seu celular. Mas isso tem que acontecer, Ribeiro. Olha quem chegou, a minha maravilhosa! Tem Ei, que fazer. vem cá com o meu irmão. papai, Se vem não dar um fizer, beijo. já- Eu queria te fazer uma Olha pergunta. quem chegou. Se esse método Nossa, pelo amor de Deus, dá um time, Graça. Sabe quem chegou aqui? Olha a paixão do papai. é a minha filha, gente. Fala, tô... Saiu Solano na TV. Vai, mamãe, vai, mamãe. Tchau, papai, tchau. Ô, papai, tchau, papai. Assistindo a filme de nossa, ela diz, não é a mamãe, não é a mamãe. Mas é muito... A gente tem que ficar de olho mesmo. E eu acho que isso aí é uma ferramenta, pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu entendi, é uma ferramenta muito bacana. Nessas 2 horas, eles acabam fazendo o quê? Com que a criança se desligue do telefone. Ô, Casqueiro, eu queria fazer Já uma é pergunta muita coisa seguinte, também, ó. Esse método, ele... Tem dever de casa, ele tem? dá... Não, tem. Ele dá um Glaucia suporte não fez para nenhum. que a sua mente para que a sua mente aguente melhor, assim, vamos supor. Os caras do elenco. Não, tipo assim, ó, eu tô fazendo um doutorado em neuropsicologia e em saúde mental. E o professor deu 3 a 4 horas de uma aula só. Tava todo mundo exausto. Ele falou assim, vocês têm que ir pro Supera. Ele dá suporte Professor cara chato para mesmo. que a gente ele dá suporte para que a gente consiga, numa situação de estresse, manter o cérebro ativo. Sim. Então, o cérebro é uma construção, né, de várias habilidades, né? Então, é a questão da gente, que envolve também né, fatores externos aí também do seu professor, de estar estimulando que o aluno também esteja ali atento à aula. Mas a atenção, né, ela é muito importante nesse momento, porque qualquer distrator é motivo da gente perder o foco, né? Então, a gente muitas vezes está lendo um livro, né? E aí entra aquela questão que eu falei também do despertar lá do interesse do professor, né? Porque se a gente for imaginar, a gente vai assistir um filme, hoje agora tudo é duração de 3 horas, 4 horas. Ninguém perde o foco ali, né? Então é uma questão realmente, mas a gente precisa estar ali com o cérebro, com essas habilidades bem treinadas, né? O foco, a concentração, para que outros fatores não se desestimulem e você vá fazer, de repente, pensar em outras coisas e estar assistindo a aula e perder o conteúdo. E reforçando o que você falou, no método a gente passa algumas atividades para casa, né? Por mais que sejam 2 horas, né? Mas a gente sempre tem um acompanhamento de acordo com o planejamento pedagógico, né? Porque a gente sempre tenta aplicar os 3 princípios, né? Novidade, variedade e grau de desafio crescente. Não adianta a gente querer atropelar esses princípios para depois também não Eu acho se bacana. desestimular. E O Gerson me trouxe tem aqui presente aí pro Big Boss, é? Big Boys. Big Boy. Olha aí. Você Olha vai ter aí. um material Olha do aí, Supera. Supera. E aí tem Obrigado. direito à troca da camisa, que eu acho que ela não vai servir para você. E também Pô, me temos chamou um de aqui gordo. Como é que eu vou superar Chamou de isso? gordinho. pra Glaucia. Vai precisar Já fazer o foi nossa Supera, viu? aluna já, então. Supera esse momento. E eu Muito também legal. ganhei. Muito bom, obrigado, viu, Gerson? Uma caneca aí pra você Eu acho tomar que. um café. Eu vou deixar aqui, ó, o caneco. Eu acho muito. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Eu acho muito importante. Eu acho que é mais uma ferramenta pra gente poder ajudar essa galera aí, essa molecada aí doida aí, que esse negócio de celular, computador é complicado. Mas é isso aí.
É para Obrigado. frear um pouco aí, né, o cérebro, porque o cérebro fica muito ligado 24 horas. Eu acho muito legal isso. Bom, hoje nós recebemos aqui o Gerson Chaves, que nos falou sobre questões cognitivas. Programa muito bacana para vocês aí de casa entenderem melhor como é que funciona toda a cabeça humana, do que está acontecendo com as telas. Então fiquem ligados, todas as terças e sextas, às 20h30, às 8h30 da noite, aqui pela nossa TV Metrópole.